Boa noite, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou professor de Biologia do Estado do Paraná. Meu nome completo é Alexandre Zeque Santos, sou professor de Biologia e Ciências Biológicas, desde 2013, certo? Hoje eu vou ministrar minha aula para o processo seletivo, certo? E vou falar sobre genética, né? Genética básica, né? Os conceitos básicos de genética. Genética, conceito básico. O professor Alexandre Zeque Santos está apresentando para vocês. Boa noite, não sei, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Vamos lá. O que é genética? Genética é um ramo, uma especialidade da biologia que estuda genes. Genes é o quê? São características, né? Que guardam características. O modo de sua transmissão, como ele transmite de gerações para gerações futuras. É o estudo, basicamente, da hereditariedade. O que é hereditariedade? É quando você recebe um material, característica, cor de cabelo, cor dos olhos, altura, dos seus pais, da mãe e do pai, certo? Que é compartilhado. Vamos lá. Como é um caráter herdado? Os caracteres são transmitidos de uma geração para outra, certo? Por meio de gametas. O que são gametas? São células de reprodução humana, certo? Aonde guarda material genético da mãe e do pai. Ele se funde e forma um zigoto, aonde vai nascer um novo ser vivo, que vão ter características de ambos, de pais e mães, certo? Representada, o gameta são óvulos e espermatozoides. Isso aí é uma coisa que os alunos têm dificuldade para entender o que são esses, certo? Então eu sempre estou ministrando aula e reafirmando isso, certo? Conceito básico: caráter é um aspecto de um ser vivo, geralmente determinado por genes. Genes, o que é? É a unidade da transmissão da hereditariedade. O que é isso? Para ter uma transmissão de característica, tem que ter esses genes, essa unidade, para transmitir do pai, da mãe, se une esses genes e forma uma característica, que não vou estudar mais além, certo? E os genes nada mais é, gente, que um fragmento do DNA que nós vamos ver nos próximos slides. Aqui no próximo slide tem um esquema aqui, ó, o cromossomo. O que o cromossomo é, gente? Eles são corpúsculos que ficam dentro do núcleo celular, certo? Fica aqui dentro, aqui, ó. Aqui é uma célula, né? Tem todas os organelas, né? Tem mitocôndria, complexo de Golgi, centríolo, lisossomos, e tem o núcleo celular que comanda ações da célula. E dentro desse núcleo celular, ele tem o quê? Ele tem os materiais genéticos. O DNA, ele se enrola numa proteína chamada histona e forma o quê? O cromossomo. Cromossomos, cada pedacinho dele, gente, tem uma informação específica, uma informação genética. E o DNA, se desenrolar todo o cromossomo, a fita, ele vai sair uma fita de DNA. E essa fita, tem fragmentos. Esses pedaços, conta uma informação genética. Vamos dizer que aqui é informação genética sobre criação do cabelo, certo? Ela vai se unir, esses genes com os genes do meu pai, da minha mãe, vão se unir e vai formar o quê? A proteína que gera o cabelo, certo? Vamos dizer que o DNA é um livro que conta uma história genética da gente e os genes é um pedacinho, é uma página. Isso seria o nosso... Olha lá, locus gênico. Locus gênico é o local onde os genes ficam. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Cada parte aqui do cromossomo, esse aqui, tem na biologia, tem uma matéria, uma especialidade que chama mapeamento cromossômico. Vamos dizer que aqui é um mapa. Mapa é onde indica algo, que discrimina um lugar. No locus gênico, ele tem mapeamento também. Então, cada posição aqui do cromossomo, ele tem um locus gênico. É um lugar onde os genes ficam. Isso chama locus. Locus quer dizer lugar. Genes alelo é quando os cromossomos do pai e da mãe se unem em pares, aonde ele vai ter um lugar específico onde eles vão se unir para formar a característica, cor de olhos, altura, certo? Então é bem importante o genes alelo.
Aqui, cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos o quê? Que se unem, que ficam em par. E possuem o mesmo tamanho, tem que ter a mesma posição do centrômero. O que é o centrômero? É a parte do centro. É essa parte que é central. Eles têm que ter a mesma posição, senão eles não são compatíveis. Por quê? Senão o genes do cabelo fica aqui e vão dizer que o outro genes do cabelo fica aqui em cima. Então eles não vão fazer isso. Não vão fazer isso para se unir. Eles têm que estar na mesma posição, no mesmo lugar, no mesmo loco gênico. Certo? Então por isso que nós estamos... Ó, nós recebemos 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, certo? Formam os 46 cromossomos do humano, certo? Aonde eles são dispostos em pares dentro aqui, ó, gente. Dentro do núcleo celular, certo? Aonde eles estão dispostos em pares, aonde eles estão da mesma altura, do mesmo tamanho. Pode ter genes defeituosos, cromossomos defeituosos, com a parte dos seus braços com pedaço. Na hora da divisão celular houve alguma fragmentação não calculada, então pode haver defeito genético. Sim, se chama anomalia genética. Olha lá, genótipo. Genótipo são todos os genes do nosso corpo. Todos os genes do nosso corpo é chamado de genótipo. E esse genótipo, cada gene tem uma característica, ele vai dizer algo, ele vai ter genes da cor do cabelo, genes da altura, genes da formação do cabelo, vai ter toda essa informação. Então, os genes do nosso corpo, eles são mais de 20 mil, certo? Descobriram mais alguns, vai ter mais uma atualização sobre genes que estão descobrindo que os genes tem um genes que é chamado genes lixo, que não é utilizado, sabendo que ele tem muita importância dentro da questão do DNA lá, sabe, para transmissão de características. Então vamos lá. E o fenótipo, gente, nada mais é que a união dos genes, do genótipo, para formar uma característica. Vamos dizer, cor do cabelo, fenótipo. Os genes que dá a cor do cabelo, genótipo, certo? E como consegue fazer isso? O fenótipo, ele é formado por genótipo mais o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu tenho um irmão gêmeos, ele é 99,9 parecido comigo. Ele vai morar no campo, né? E eu fico na cidade. Aqui na cidade eu vivo essa vida de correria, sem fazer exercício físico, e ele lá não, ele está no campo, ele está trabalhando na agricultura, ele está forçando, ele tá se movimentando, criando músculo, massa muscular. E eu, ao contrário, eu estou criando massa de gordura, estou sedentário. E ele não, ele é uma pessoa ativa, certo? Uma pessoa que está... Na hora que nós se encontrarmos, nós vamos ser diferentes. Por causa do quê? O ambiente dele, o ambiente que ele está, o ambiente que nós estamos, ele vai influenciar nossos genes. Ele vai despertar alguns genes que está escondido, certo? Então, o fenótipo é o resultado da união dos nossos genes. Homozigoto. Agora vamos entrar na parte de homozigoto. São chamados seres homozigoto, heterozigoto. O que é um ser homozigoto? Um indivíduo que possui a carga genética dele é igualzinha. Ele não tem genes dominante, que é representado pela letra maiúscula A, né? Ou pode ser qualquer letra, mas tem que ser maiúsculo, né? E o genes recessivo, aquele que se esconde, só vai aparecer quando tiver outro recessivo, certo? O homozigoto, vamos dizer assim, o meu cabelo é castanho e é homozigoto, certo? Quer dizer que os genes que para fazer meu cabelo são todos iguais, não tem recessivo, certo? Isso é o genes, o ser homozigoto. O heterozigoto é aquele que é chamado de híbrido, é uma mistura. Vamos dizer assim, um japonês casou com uma alemã. Ele vai ser um ser heterozigoto, misturado. Ele vai ter a miscigenação, isso é chamado de miscigenação ou mestiço, certo? Isso é o híbrido, o famoso híbrido. A palavra híbrido muitas vezes é falado mistura, confusão, certo? Então, na natureza, a natureza gosta muito do hibridismo. O que é isso? Ela gosta de misturar os genes. Porque na natureza a miscigenação é muito importante. Por causa do quê?
Porque se ficar, vamos dizer assim, cruzamento entre mesmo sangue, consanguíneo, vai ter defeitos genéticos, certo? Então isso, nós vamos ter uma aula específica sobre esse problema genético. Genes recessivo, certo? E genes dominantes são representados recessivo pela letra minúscula e a letra maiúscula é o genes dominante, certo? Nós já falamos sobre isso. Aqui a nomenclatura, que nós já falamos, que é o genes dominante sempre pela letra maiúscula. Aqui o DNA. Quem descobriu o DNA foi James Watson e Francis Crick, com a ajuda da Rosalind Franklin, que ela tirou a foto do DNA nas suas pesquisas. Aqui é o DNA, né? Exposto aí. Aqui a genética é dividida em genética clássica e genética moderna. Genética clássica por Gregor Mendel e genética moderna por Francis Crick e James Watson, certo? E aqui é o dogma central, onde o DNA vai formar o RNA para fazer proteína. E muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Até a próxima. Muito obrigado.